Por que o processo que parece caótico é um processo construtivo e não destrutivo? Eu não estou dizendo com isso que, lembrem-se das camadas, que você vai sair com uma arma agora matando todo mundo, porque te deu vontade disso. Existem consequências relativamente a isso. A palavra karma, que vem do sânscrito, que quer dizer ação e reação, é sim, karma não é cruz, que você tem que carregar vida após vida. Karma é um processo de ação e reação. Se eu colocar um copo na beirada da mesa e aplicar uma ação de empurrá-lo, a reação será cair. Só isso. Isso é karma. E a gente vai entender como é que funciona esse movimento kármico e como funciona mais profundamente esse conceito tão colocado hoje como o bem e o mal. Nesse ponto agora que você estava falando antes de falar de karma e dharma, ou de karma, ação e reação, qual seria então o parâmetro que a pessoa, por exemplo, eu nunca ouvi falar em karma, ou lei de ação e reação. Certo. Já vi muitas coisas acontecerem na vida. Eu sou pescador, lavrador, já vi o bem e o mal, o dia e a noite, certo, né? certo. Mas qual é o parâmetro para a guiança? Isso. A tua esfera de explicação de não nomes, não conceitos. Isso. Qual é o parâmetro que o ser humano, dentro da sua explicação ou da comunidade científica, pode ter como explicação para a guiança da consciência? Esse processo. Diante do bem, perdão, diante do mal. E diante do bem. Muito boa pergunta, mais uma vez. Mas a gente irá responder. Ficou faltando, desculpe, porque é o que eu não consigo. Não, com certeza, mas essa pergunta. Se outros captarem. Não, de forma alguma. Todas as perguntas vocês vão entender. Não existe ninguém que coloque pergunta ou que fale demasiado ou que coloque a coisa no lugar errado. Tudo é muito bem montado. Muito bem montado. Não existe aquele louco que entra aqui na porta e vai assim: acabou a palestra, eu vou desligar as luzes. Pô, tudo é construção. Tudo. A gente vai abordar essa situação depois do intervalo, porque são 20 para as 5, e se eu começar a abordar essa situação agora, como eu tinha prometido o intervalo às 5 horas, Caos. então, do caos aos fractais. Tá? Posso fazer uma síntese das perguntas só para não ficar aqui eu viajando sozinho? Por exemplo, assim, os judeus negaram Jesus, que foi um homem que veio trazer luz, paz, elevação para todo mundo. Quem disse que lá em cima o Hitler não foi só uma equalização de um povo que negou isso ou criou outros dogmas negativos, que equalizou algumas coisas que a gente estava realizando? Exatamente. Eu não sei de história, não sei de nada, mas... O gari que você jogou sujeira, você vai criticar o gari que limpa a calçada? Exatamente. Não, eu não tô nem assim, tipo, protegendo o Hitler. Não, nem eu. A gente está falando sobre propósito. Trabalhando. Exatamente. A gente vai abordar esse assunto agora, depois do intervalo. A gente vai fazer meia hora de intervalo, tá? E daqui a meia hora, então, a gente volta e vamos guardar as perguntas e respostas. Descanse, vamos no banheiro, vamos uma coisinha. A gente já volta. E a gente então aqui vai abordar, algo que eu sei, tanto que eu sei que é a última parte, né? Polêmico. Se eu abordasse no início, todo mundo saía, nunca mais voltava. Então por isso é que eu ponho no fim, porque assim você já diz: opa, tem umas coisas interessantes, eu quero ouvir também. Então, a mágica no fundo é que toda essa apresentação de várias horas que a gente está aqui, né, desde ontem, basicamente foi com o intuito de chegar aqui, né? O intuito de que a gente construa os pilares necessários ao longo de toda a apresentação que a gente viu, para que agora a gente chegue aqui nesse momento realmente e que a gente tenha um pouco mais de facilidade de agregar esse estado consciencial, de conseguir permear também esse tipo de conhecimento. Então, mais uma vez, o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. O que significa isso? Aquilo que a gente já viu. O que a gente viu até aqui foi o seguinte:
Esse é o meu estado consciencial. Essa esfera, ela define o meu estado consciencial. Certo? Existe uma linha que separa aquilo que nós caracterizamos e definimos como bem e mal, verdade ou mentira. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Por quê? Quanto mais o seu conhecimento, que é justamente estado consciencial, evolui, afinal você vai permeando, você vai ficando mal e bem ao mesmo tempo. O seu conceito entre bem e o mal vai sendo modificado de acordo com o seu estado consciencial. Quanto mais o seu estado consciencial dilata, expande, você vai vendo que afinal o bem e o mal eram apenas pontos de referência que você tinha enquanto uma esfera bem pequena e que você teria que escolher entre um e outro. É isso que Buda quis dizer, que é entre o conhecimento e a ignorância. Quando a gente passa várias situações da nossa vida que naquele momento parecem mal, negativo, geralmente devido a crenças, dogmas, culturas, geralmente a gente tem a tendência de atribuir isso sempre ao externo. E a gente define uma figura. Pô, eu tenho que dar nome ao cara. Foi ele, mas ele quem? Ah, foi o diabo. Aí o cara diz assim, pronto, aí crucificaram uma figura. Essa figura podia ter se chamado de qualquer coisa. Chamou-se esse nome. E esse cara foi crucificado. E quando é o bem, então esse cara foi idolatrado. Ah, poxa. Então significa que tudo que acontece na nossa vida é sempre definido pelo externo. Geralmente, se eu me dou bem, opa, eu sou o cara, fui eu que triei. Mas se eu me dei mal, ou então se aconteceu algum caso na minha vida supostamente mal ou trevoso, foram as forças das trevas que invadiram o meu lar. Não. Foi você que permeou algo que necessitava para a sua vivência e que assim o conduziu para aquilo que você, única e exclusivamente você, criou como trevas. Mais ninguém. E fica muito claro quando a gente entende realmente essas frases filosóficas num ponto de vista diferenciado. Um ponto de vista que a gente conhece melhor, que a gente interage com a nossa realidade. Então, lembre-se, o conflito não é entre o bem e o mal. E eu deixo para vocês anotarem, escrevam, efeito sombra. Encontre o poder escondido na sua verdade. Deepak Chopra, que é o realizador. É um pequeno trecho desse documentário que foi lançado, dessa personalidade que muitos conhecem, Deepak Chopra. Como eu falei, existem 2 grandes ícones mundiais, sem excluir os outros, que todos eles colaboram realmente para que isso seja possível. Mas esses grandes ícones realmente têm levado, alavancado a nossa humanidade para um nível de conhecimento distinto, não pior nem melhor. Reparem que eu não utilizo palavras melhor, pior, verdade, mentira. Distinto, diferente. Uma nova visão. Não a visão do que é certo, uma nova. Se é melhor ou pior, quem caracteriza é você. Se essa visão é boa ou é mal, quem caracteriza é você. Ela é uma nova visão. A forma como você olha para ela vai depender dos seus referenciais internos. Então, esse chamado efeito sombra, que é aquilo que é um grande dogma na nossa humanidade, aquilo que a gente tem como linha a seguir, o que eu tenho que fazer para ser bonzinho? Quais são as regras que eu tenho que ler? Onde está escrito um manual para que, se eu seguir, eu seja iluminado? Vocês já viram algum mestre da estirpe de Buda e companhia escrever um manual e
e dizer para vocês: siga-o e será iluminado? Vocês veem sim seguidores de Buda, seguidores de Cristo, seguidores escrevendo livros e dizendo: opa, o cara me ensinou, aqui eu escrevi um livro, ó, está tudo aqui, segue que você será iluminado. Ele escreveu, o próprio não. Jesus dizia, em todas as parábolas, em tudo aquilo que foi colocado em todos os testamentos, Torá, Antigo Testamento, Novo Testamento, ele dizia sempre que nós também somos deuses, e mais, conseguimos fazer algo que ele não consegue, está escrito na Bíblia. Ele dizia para o cego, para ver, não em função dele, ele é apenas um mecanismo de crença. Ele dizia sempre: quem vê é você, quem cura é a sua fé, e a sua fé está diretamente ligada ao seu estado consciencial. Era isso que ele dizia. Ele dizia: levanta-te e anda. Ele era o mecanismo, o meio, a ferramenta de fé, mas não era ele que curava. Quem curava era o próprio, que acreditava tanto que o seu estado consciencial naquele momento expandia, e aquele problema que ele encarava como um problema, e que realmente era um problema que passava para o corpo físico, ao expandir o seu estado consciencial, ele deixava de ter, porque ele via que aquilo era apenas um reflexo do seu efeito sombra, que a gente vai ver que também é importante para o processo. Então vamos assistir esse trailer, que é bem interessante, e quem gostar pode depois então procurar esse documentário, fabuloso, todo também focado e baseado nesses conceitos de física quântica, que vão nos mostrar algo bem interessante e que vão nos colocar numa posição diferente de andarmos em busca de regras. Todo mundo quer uma regra, todo mundo quer uma receita de bolo para ser feliz. Todo mundo me ensina. Como? O bolo. Todo mundo quer o bolo ou a receita do bolo para ser feliz. E onde está essa receita? Dentro de cada um de vocês. Não interessa eu pegar no meu estado consciencial e dizer para vocês: ó, gente, está vendo aqui, ó? Esse é o meu estado consciencial. Com ele eu fiquei rico. É só seguir que você será. Totalmente engano. Porque você tem que entender que seu estado consciencial, se é aquele, o outro tem que complementar o seu estado consciencial. Os dois juntos complementam estados conscienciais. E todos nós complementamos aquilo que a gente chamou de onda portadora. E que tudo aquilo que acontece, mesmo aquilo que a gente chama de queda, é um processo de ascensão. Por quê? Quando você está em um estado consciencial, você está vivenciando aquilo que o seu ser tem a necessidade de vivenciar. Se você, porventura, como a gente diz, você abriu brecha energética, as trevas entraram, estão te detonando, a Matrix está te pegando. Lembre-se dos patamares da realidade. No patamar A Matrix está te pegando, você abriu brecha com seus pensamentos negativos, tarará, tarará. Mas não se esqueça que em outro patamar distinto, existe um processo de criação que você se esquece. Que nós nos esquecemos devido ao nosso superego que diz: não, se eu errei não foi por minha causa, eu sou um ser perfeito, foi as trevas que me fez errar. É muito bom a gente atribuir sempre a culpa a alguém que supostamente foi definido como mal. Isso faz com que o nosso estado consciencial se recolha em si mesmo, porque a gente não assume que a treva é apenas um efeito sombra de nós mesmos. Um efeito sombra que a gente tem que lidar com ele e reconhecê-lo. A partir do momento que a gente reconheça esse estado chamado mal, que pertence a todos, aí sim a sua expansão acontece. Porque você reconhece ele como uma fatia de ascensão.